Olá, sejam todos muito bem-vindos aqui à aula 4 do nosso mini curso. Estamos chegando no final e quando finalizarmos essa aula aqui, já vamos estar já com 70% do nosso mini curso concluído. Se você não assistiu alguma das aulas, alguma das lives, eu lembro que todas elas ficam disponíveis até domingo, mas eu recomendo você não deixar acumular para o fim de semana, porque geralmente ou você não vai conseguir assistir com atenção, e aí não adianta assistir de qualquer jeito, até porque para você ter o seu certificado, você vai precisar assistir com atenção para anotar todos os códigos das aulas e das lives. E o mais importante para mim, o certificado é apenas uma premiação, né, para quem assistiu, mas de fato, para mim, um pedaço de papel tem pouca validade se não tiver o conhecimento adquirido. Então, para mim, eu recomendo mesmo que você assista com atenção esse mini curso para que você possa absorver todo o conteúdo, né? E muitas vezes não saia por aí, né, com dúvidas ou achando coisas que a gente explicou aqui. Então é muito comum toda vez que a gente publica lá nas nossas redes sociais sobre o edital, a desinformação, gente achando que precisa de pós-graduação, né? Gente achando que precisa de indicação de alguém, coisas desse tipo que a gente explicou aqui claramente como é que funciona, tá certo? Então queria agradecer a todo mundo que chegou até aqui, né? Eu sempre falo que é para vocês que vão chegar até o final que eu faço esse mini curso para que vocês possam absorver o maior conteúdo possível e tenha uma entrada, né, na área de avaliações e perícias através desse mini curso aqui. E claro que eu preciso desejar também muito boas-vindas aos nossos alunos, né, do método Elite, né? Então, para quem perdeu, ontem nós abrimos as vagas, né, do nosso curso completo, o método Elite, onde os alunos vão ter um ano de apoio, né, num grupo de WhatsApp para tirar suas dúvidas, vai ter a correção de um laudo de cada método, vai conseguir, né, aprender a fazer todos os métodos da norma do zero até o nível avançado. Então, bem legal, já estamos tendo altas discussões dentro do grupo, muitas dúvidas sendo tiradas, nossa equipe de suporte a todo vapor, já hoje trabalhando, então assim, é muito legal. E é muito importante lembrar, tá, que hoje à noite, depois da nossa live, nós vamos ter a primeira mentoria, que é exatamente para explicar um pouco melhor como é que funciona o curso por dentro, né? Então, para quem se inscrever, ou seja, como é que vai submeter o laudo para nossa avaliação, como é que vai receber essa resposta, né? Então, todo esse funcionamento do curso vai ser hoje uma mentoria de boas-vindas com a nova turma. Então, se você, né, ainda não fez a sua inscrição, mas vai fazer hoje, faça antes das 18 horas, faça agora logo para não correr o risco, né, de você esquecer e perder essa mentoria. É claro que para quem vai entrar amanhã, né, no curso, vai estar disponível lá, mas a grande verdade é que você sabe que estar ao vivo junto com a gente é muito mais legal, que você pode abrir a sua câmera, fazer sua pergunta, né, mandar a pergunta que eu respondo na mesma hora. Essa proximidade é algo muito diferenciado, né? Tem muito curso por aí que você compra e tá lá as aulas, você assiste, mas nunca tem contato de fato com o professor. Você vai ter contato comigo nas mentorias e sempre que possível eu tô lá no grupo também junto com o nosso time de monitores respondendo a vocês. Quando é preciso eu gravo áudio, quando é preciso eu gravo um videozinho ali para tirar uma dúvida, enfim. Importantíssimo lembrar, tá, pessoal, todos os nossos contatos da nossa equipe. Então, todas as aulas eu estou batendo nessa tecla aqui que eu quero que esses golpistas eles morram de fome, né? Eles falam assim, não, realmente, lá no método Elite eu nem vou mais tentar aplicar golpe, porque lá a galera não cai. Porque eu falo todas as aulas que os nossos DDDs todos são 98 e tá aqui os contatos da nossa equipe. Esses contatos estão na descrição do grupo, em várias mensagens a gente reforça isso. Então, pessoal, ninguém vai te chamar no privado para te vender pacote de planilha, pacote de laudo, nada disso. E também você não vai ser sorteado para fazer o curso mais barato. Então, tá na dúvida, você já sabe, né? Vai através do QR Code que está aqui na tela, né? Para fazer a inscrição. Ou lá no grupo você escreve eu quero FIPE, que alguém da nossa equipe vai te chamar. Observe se é um desses números que está na tela. E também, se você também não quer ter dúvida nenhuma, basta você ir lá no seu navegador e digitar muriloreis.com.br. Também vou pedir para a nossa equipe deixar fixado aqui nos comentários do YouTube, tá, o link para a sua inscrição. Então não tem como errar, tá certo? Bem, pessoal, hoje a gente vai falar sobre avaliação de imóveis que eu chamo de imóveis atípicos, né?
Na verdade, essa terminologia não quer dizer que é um imóvel estranho, nada disso. É porque, conforme nós vimos, né, na aula 2, que foi a aula de terça-feira, sempre que possível eu devo utilizar o método comparativo, né? Então, ou seja, eu preciso buscar no mercado, né, outros imóveis similares ao que eu estou avaliando para fazer a comparação. Imóveis esses que eu saiba por quanto ele foi vendido, se foi vendido recentemente, ou por quanto está à venda um imóvel parecido com aquele. Então a gente sabe que para apartamento, casa, lote, a gente consegue essa informação, ainda que a gente precise, né, às vezes buscar em mais de um bairro, ou, a depender, né, se for uma cidade muito pequena, pode até ser necessário que eu busque mais de uma cidade, tá certo? Mas, de fato, alguns imóveis a gente não tem como encontrar esses dados em quantidade suficiente. Então, geralmente são o quê? Imóveis industriais, imóveis mistos, imóveis comerciais de grande porte, né? Então, por exemplo, um posto de gasolina, uma escola, uma igreja em alguns casos, né? Um hospital. Em algumas cidades pode ser um galpão também, enfim. Então, esse tipo de imóvel, né, é necessário que a gente então utilize outra metodologia da norma. Então, se nós formos avaliar, né, um prédio atípico, né, como um prédio comercial, hospital ou escola, nós vamos utilizar o método chamado de método evolutivo, que vai ser o tema principal dessa nossa aula de hoje. E por que esse método ele é importante, tá, pessoal? Conforme nós vimos na live de ontem, tá? Então, só para reforçar isso, na nossa live de ontem à noite, a gente falou sobre o edital do Banco do Brasil de 2023, tá? Que é aquele edital que chega a pagar até R$ 9.000 por laudo. E lá nós mostramos que, a depender do estado onde você mora, pode ser obrigatório que você, para se credenciar, apresente, além de um laudo do método comparativo, um laudo do método evolutivo. Então, vou só reforçar aqui, porque pode ser que tenha alguém que tenha chegado aqui agora, né? E aí eu recomendo depois que assista a aula 1 com carinho, porque lá eu falo de todos os editais. Mas para reforçar aqui, o edital do Banco do Brasil de 2024, que fecha agora em dezembro, independente de onde você mora, para você se credenciar no pacote mais básico, basta um laudo pelo método comparativo. Então você pode fazer um laudo de uma casa, de um apartamento, de um lote. Então, será que você não tem nenhum amigo aí, nenhum vizinho, que, por exemplo, que mora num apartamento ou numa casa alugada? Você pode fazer daquela casa, tá? De novo, eu bato na tecla de que isso não vai prejudicar em nada o proprietário do imóvel. É um laudo para você comprovar a sua experiência, tá certo? É um laudo real, né, que você vai fazer para o seu amigo, que de repente pode querer comprar aquele imóvel que hoje ele está alugando, mas é um laudo que você vai oferecer então para um amigo, vizinho, um seguidor da rede social, enfim. Então basta um laudo desse para você se credenciar no edital 2024. Já no edital 2023, ele vai até 2027, tá? Você pode se credenciar até lá, embora o banco possa fechar antes. E nesse edital, a depender do estado onde você mora, vai ser mais fácil ou mais difícil se credenciar. Por quê? Quem mora num desses estados aqui, que está aqui em cima, vai precisar também apenas de um laudo para se credenciar. E pode ser o mesmo, tá, pessoal? O mesmo que você apresentou no edital 2024, você pode apresentar aqui no edital 2023. Tranquilo dessa forma. E também para utilizar para BNDES, para Caixa Econômica, pode ser o mesmo laudo quando for solicitado o mesmo nível de exigência. Beleza? Já se você mora em um desses estados aqui de baixo, o banco vai pedir dois editais, ou perdão, dois laudos, tá? Um pelo método comparativo, né? Que eu falei, pode ser casa, apartamento, outro pelo método evolutivo, tá? Então você vai ter que buscar aí um imóvel comercial, né, um posto de gasolina, dependendo da cidade pode ser um galpão, dependendo da tipologia do imóvel pode ser uma igreja, pode ser uma farmácia, uma concessionária de veículos, um ginásio de esportes, tá? Para que você possa se credenciar nesses estados aqui. A vantagem é que, entrando no nível 3, você já entra em 3 filas, né? Então você triplica a chance de receber demanda e você recebe demandas também de valores maiores. Afinal, quanto maior o nível de complexidade, melhor a remuneração. Murilo, se eu moro aqui no estado, por exemplo, do Maranhão, e eu quiser já entrar no nível 3, eu posso? Pode sim. Então você também vai apresentar, né, os dois laudos e você já entra aqui, tá? Para algumas atividades da Caixa Econômica, também pode ser exigido esse laudo pelo método evolutivo, tá certo?
Sobre o edital da Caixa Econômica, a gente vai fazer o detalhamento dele, igual a gente fez dos outros editais do Banco do Brasil, na nossa live de hoje à noite, beleza? E lembrando que logo após essa live teremos a nossa mentoria de boas-vindas. Então vamos lá, pessoal. O método evolutivo, ele identifica o valor do bem pelo somatório dos valores dos seus componentes. Então você vai avaliar em separado o terreno, né, da edificação. Então, primeiro passo vai ser o quê? Avaliar o terreno, né? Então você vai avaliar o terreno como se ele tivesse limpinho. Então você vai imaginar, vamos imaginar aqui que onde está esse posto de gasolina fosse só um terreno. Então como é que eu vou avaliar esse terreno? Pelo método comparativo, tá? Então você vai buscar outros terrenos na região com as mesmas características, né? Para fazer aquele mesmo cálculo que a gente mostrou lá na aula 2, tá certo? Então vai levar em consideração, por exemplo, a área, quantos metros de frente, se o terreno é de esquina ou se não é, se o terreno está muito acidentado ou se está plano, se o terreno é próximo de algum ponto importante da cidade. Então você vai levantar quais são as características que podem impactar no valor de um terreno na sua região e fazer aquele cálculo, né, do método comparativo, beleza? Aí pronto, uma vez que eu determinei o valor de mercado do terreno, agora eu vou fazer o quê? Vou somar aquela edificação que está lá em cima, tá certo? Então eu vou calcular o custo de reprodução da benfeitoria, ou seja, o orçamento para construir aquele posto de gasolina, ou aquela escola, ou aquele galpão, tá certo? Então muita gente, né, que gosta dessa área de custos, né, de orçamento, adora esse método, porque você vai precisar, né, ter um pouco de conhecimento de orçamento de obras. Mas não se preocupe, né, se você está pensando, por exemplo, em entrar no método da elite, fala, eu não sei nada disso. Primeiro que nós já ensinamos, né, tudo que você precisa e, além disso, a gente tem um módulo bônus, tá, de um mini curso de orçamento comigo mesmo, tá, bem completinho, que dá para você desenrolar bem aí a parte de orçamento. E essa parte de orçamento, pessoal, ela também é muito importante para quem vai trabalhar com perícia judicial, tá? Então, ainda que você, por exemplo, fale assim, não quero começar pelos bancos, quero começar pela perícia, vai ser bastante necessário, por isso esse mini curso ele é fundamental de orçamento. Por quê? Porque muitas vezes o juiz ele vai querer saber o seguinte, né? Já que está tendo, por exemplo, sei lá, uma pessoa entrou na justiça contra uma construtora porque a casa dela está apresentando problemas. O juiz, né, vai querer que você identifique quais são os problemas e tudo. Aí você vai ter que analisar quais problemas, né, foram por mau uso, quais problemas eventualmente de fato foram porque foi mal construído. E o juiz muitas vezes vai querer saber o seguinte, tá, e quanto custa para fazer o reparo disso tudo, tá? Então você vai ter que fazer um orçamento. Então o conhecimento de orçamento de obras, tá, ele é fundamental para quem vai trabalhar com avaliações de perícias. Por isso que a gente inseriu dentro da plataforma do curso, tá, um mini curso, beleza? Pois bem, pessoal, esse orçamento, né, da edificação é o custo necessário para reproduzir um bem idêntico com a consideração dos seus insumos pertinentes. E pode ser feito de duas formas, tá? Através de um orçamento sintético, né? Então, orçamento sintético é aquele que eu vou pegar aquela edificação e vou dividir em etapas, né? Infraestrutura, superestrutura, alvenaria, revestimento, instalações, cobertura, né? Então, ele dá um pouco mais de trabalho. Às vezes, né, você consegue encontrar um imóvel que já tem o orçamento, aí você vai só atualizar, então é mais fácil, beleza? A gente dá umas dicas bem bacanas sobre isso dentro da mentoria, como encontrar esse imóvel. E também, em alguns casos, tá, pode ser feito pelo chamado CUB, né, que é o custo unitário básico de construção. Tá? E aí se torna muito mais fácil fazer. Né? A gente tem umas planilhinhas prontas que eu vou mostrar para vocês aqui, que vai te ajudar nesse cálculo, tá certo? Pois bem, pessoal, no caso da estimativa de custos, né, então, como eu falei, no caso de obras convencionais, por exemplo, um galpão, você pode utilizar o chamado CUB, né, que é o custo unitário básico de construção, que é regido pela NBR 12.721. É muito importante, tá, só salientar que esse, entre aspas, orçamento, né, que utiliza o CUB é o que está chamado aqui de avaliação, né, que leva em consideração a área construída, o padrão de acabamento e o custo unitário básico. E por isso ele tem uma margem de erro maior do que se você fizesse, por exemplo, um orçamento sintético. Né? Então, o orçamento sintético, se você encontrar um imóvel que tenha o orçamento, beleza, você só atualiza.
Ou você pode, por exemplo, sei lá, eu vou fazer uma avaliação de um posto de gasolina, por exemplo. E aí o que acontece? Eu não tenho o orçamento dele e não existe um CUB para posto de gasolina. Então eu posso de repente procurar algum outro posto de gasolina, né? Às vezes até na internet, que eu encontre o orçamento dele e aí eu pego aquele orçamento e adapto para o meu posto. Exemplo, eu vi aqui que esse orçamento que eu encontrei na internet tem 500 metros quadrados de estrutura metálica na cobertura, mas esse aqui que eu estou avaliando tem só 300. Então você pode ir fazendo os ajustes, né, para chegar num orçamento aproximado. É muito importante lembrar, tá, pessoal, que o valor do CUB, né, quando a gente for utilizar esse método que é mais fácil, ele leva em consideração os materiais, a mão de obra, né, e os equipamentos das obras convencionais. E tem muitos itens que eles não estão incluídos, tá, no valor do CUB, como por exemplo as fundações, né, e alguns equipamentos como bomba de recalque, né, sistema de combate a incêndio, se for o caso, enfim. Também a gente precisa incluir, né, custos como canteiro de obras, administração local e, obviamente, que eu vou precisar também incluir o chamado BDI. Né? O BDI é o que envolve o lucro, né, os impostos, dentre outros custos que eu tenho para obter esse custo final. Então, de acordo com a NBR 2721, para que eu possa chegar, né, no custo aproximado de uma construção, eu vou, primeira coisa, fazer o cálculo da área equivalente, tá? Quando eu botei aqui item 5.7, é porque depois, se você quiser estudar mais sobre esse método, primeiro, a gente vai fornecer umas cartilhas para vocês, tá? Sobre o CUB, bem legal, para você estudar. E também a norma a gente disponibiliza. Então, depois, se você quiser se aprofundar nesse assunto, você sabe que no item 5.7 ele fala sobre o cálculo da área equivalente de construção. Aí você vai, né, verificar o projeto padrão, né? O que é o projeto padrão? A norma 12721, ela tem vários projetos padrões, né? Residencial, comercial, galpão, casa popular. Você vai verificar qual daquelas tipologias, né, mais é similar ao imóvel que você está avaliando. Se for similar, né, às vezes não é. Por isso que nem sempre eu consigo utilizar o CUB, às vezes eu precisar partir para o orçamento sintético mesmo. Vou incluir os custos não inclusos no CUB, né? Como eu falei, fundações, né? Administração local. E também incluir o BDI, né? Que é o lucro e as despesas indiretas, entre elas os impostos. Bem, também vamos inserir, né, o BDI, como eu falei, que geralmente, tá, pessoal, a gente adota entre 20,34% e 25%, usando como referência o acórdão do TCU. Eu, Murilo, faço isso, tá? Mas você pode também, já que você vai ter que explicar no seu laudo, né, qual foi o critério que você adotou, você pode utilizar um outro livro como referência, enfim, isso aqui é bem a critério do avaliador, desde que ele justifique. Só que aí, se você está entendendo aqui o raciocínio da coisa, você está pensando o seguinte, tá, Murilo, eu estou avaliando aqui, por exemplo, uma escola. Então, está me dizendo que eu vou avaliar o terreno dela, depois eu vou calcular o orçamento para construir ela. Só que eu fui lá vistoriar essa escola e essa escola ela está cheia de pequenos problemas, falta de manutenção, é uma trincazinha ali, às vezes uma tomada que não está funcionando, é um forro que está desplacando. Então isso pode acontecer, não pode? Pode. Então é por isso que aqui nesse caso, a gente não vai simplesmente pegar o custo de uma obra nova. Então existe a chamada depreciação, tá? O que é a depreciação? É a perda do valor do bem devido exatamente a essas modificações do seu estado, né, ou da sua qualidade. Essa depreciação que nós vamos calcular, né, também tem duas formas de fazer isso. A primeira seria, né, fazendo esses cálculos aí muito complexos, né, brincadeira, que seria eu fazer um orçamento para reformar aquele prédio e deixar ele novinho de novo, né? Aí, quem já fez isso deve pensar, meu Deus do céu, isso vai dar muito trabalho. Porque realmente fazer um orçamento, né, de reforma é até pior do que fazer um orçamento de uma obra nova. Mas a norma ela traz alguns métodos, né, que a norma chama de métodos consagrados. São métodos aproximados, né, uma estimativa do custo de reforma daquele imóvel. E eles levam em consideração o quê? A idade do imóvel, né, o estado de conservação e a vida útil esperada para aquele imóvel, beleza?
Aqui nós temos uma primeira polêmica, né, sobre a idade. Eu devo considerar nesse cálculo a idade real do imóvel ou a idade aparente? Então, assim, em geral, tá, pessoal, alguns órgãos recomendam a utilização da idade real, né, como uma referência. E eu até concordo, mas há exceções, tá? Quais são as exceções? Exceção é quando, por exemplo, tem um prédio que às vezes ele tem uma idade muito avançada, mas ele está extremamente bem conservado. Então, nesse caso, a gente vai ter que realmente, de fato, trabalhar com a idade aparente. Quer ver um exemplo aqui? Vocês vão agora no Google aí, eu vou dar um tempinho aqui para vocês irem no Google e vocês vão digitar assim, nesse instante. Ano de inauguração ou de construção do Copacabana Palace. O que é o Copacabana Palace? É o hotel mais glamuroso, né? Não sei se é o mais luxuoso, mas pelo menos é o mais glamuroso do Rio de Janeiro. Eu até tenho vontade de um dia ficar hospedado lá, né? Quando vem a Madonna, a Lady Gaga, né? Fazer aqueles shows na praia. Geralmente ela fica lá. No da Madonna tinha até uma ponte, né? Que saía do hotel direto pro palco e tal. E se tu for pegar então, coloca aqui nos comentários. Se eu não me engano, ele foi inaugurado acho que em 1923, se eu não me engano. Me corrija aqui se eu estiver errado. Ou seja, tem mais de 100 anos, né? Então, por essa metodologia aqui, se eu fosse considerar a idade real, eu diria que o custo dele de construção não vale mais nada, porque ele ultrapassou a vida útil esperada e muito. Mas por quê? Porque houveram muitas reformas, tá? Então, há exceções, tá? Então, geralmente eu, Murilo, como eu falei, eu vou para a idade real, e aí, a depender do estado de conservação, né, do imóvel, eu posso dar uma melhorada naquela idade ou, às vezes, até uma piorada, depende, de novo, depende do estado de conservação. Vou dar um exemplo aqui para vocês. A casa dos meus pais, né? Então, a casa dos meus pais, eu sou inventariante, essa casa está fechada lá desde 2017 e, né, como não tem ninguém morando, geralmente entra, né, vândalos e já tipo, depenaram a casa toda. Então, talvez a casa ela tenha o quê? Uns 40 anos, né? Então, ela teoricamente ainda está dentro da vida útil. Mas como ela foi, né, sucateada no sentido de pessoas roubarem as instalações, né, arrebentarem as portas, então provavelmente a idade que eu iria utilizar no cálculo seria uma idade superior, né, à idade real do imóvel. Então, a gente tem que ter esse bom senso. Mas de modo que é importante você entender aqui, que há uma subjetividade, não há um critério objetivo para determinar a idade. Então, às vezes, dois avaliadores podem ir lá fazer a avaliação, iam considerar como 30 anos, outro como 35. Essa pequena diferença, tá, pessoal, é algo que é aceitável. O que não pode acontecer é o mesmo imóvel, um avaliador considerar a idade dele de 5 anos, o outro de 50, o outro de 30, né? Aí observa que um dos dois, né, cometeu algum equívoco, ou não vistoriou o imóvel direito, enfim. Então, pessoal, essa depreciação, né, ela, como eu falei, ela leva em consideração a idade e a vida útil e o estado de conservação do imóvel. Pela idade, observa aqui o seguinte, tá? Eu vou explicar aqui sucintamente, mas depois a gente vai mostrar isso aqui na prática, no cálculo. Esse CN aqui, que está aqui em cima, é como se fosse o custo do imóvel, né, novo, ou seja, aquele orçamento que tu acabou de fazer. O que ele está dizendo aqui, ó, é que existe, né, esse N aqui seria o quê? A vida útil do imóvel. E que ao longo da vida útil, olha o que vai acontecendo com o valor do imóvel, vai diminuindo, até bater num mínimo. Esse mínimo é o que nós chamamos aqui, ó, de CR, que é o custo residual. Seria mais ou menos o seguinte, seria um custo pelo qual, por mais sucateado que o imóvel esteja, ele não vai diminuir daquilo dali, tá? Seria como se fosse um mínimo. E a diferença, então, né, entre esse custo do novo menos o custo residual seria o custo depreciável, tá certo? Então, por esse método aqui da linha reta, a cada ano é como se o imóvel ele fosse perdendo um pouco do seu valor. É claro que, de novo, né, devido ao estado de conservação, devido às reformas, ao retrofit, a gente pode ir estendendo essa vida útil, né, e com isso essa depreciação ser menor. Por isso que em alguns casos a gente vai utilizar a chamada idade aparente, porque vai depender, né, da condição atual do imóvel. Murilo, e a vida útil das edificações, né? Como é que a gente determina? Existem, tá, pessoal, algumas tabelas em alguns livros, né?
que vão trazer exemplos aqui de vida útil. Então vai caber, né, a você fazer uma pesquisa e utilizar. É claro, pessoal, que uma tabela como essa aqui, ela não vai ter todos os infinitas tipologias de imóvel. Então, obviamente que cabe ao profissional o bom senso dele utilizar alguma aqui que seja mais ou menos similar ao imóvel que ele está avaliando. Beleza. E o estado de conservação, Murilo? Porque tu falou da idade e da vida útil. E o estado de conservação? Também existe aqui uma tabelinha, tá? Onde vai classificar o imóvel de novo até sem valor, né? Então, entre 9 regular, regular, enfim, tem várias gradações aí do estado do imóvel. Aí o que você vai fazer? Você vai ler aqui do lado, tá certo? As características e vai ver em qual caso, na tua opinião, na tua avaliação, o imóvel se encontra. Por exemplo, um imóvel aí que ele tenha uns 15 anos de idade, que ele esteja regularmente feita a manutenção, vamos imaginar que seja essa situação bem aqui, ó. Edificação cujo estado geral possa ser recuperado com pintura interna e externa após reparo de fissuras e trincas superficiais generalizadas sem recuperação do sistema estrutural, ou seja, não tem nenhum dano estrutural aqui. Eventualmente também pode ser necessária uma revisão do sistema hidráulico e elétrico, tá? Então, você vai ler aqui, realmente o meu imóvel acho que se enquadra aqui. E aí você vai então anotar esse estado aqui de depreciação, tá? Esse valor que é 18,10. E por último, pessoal, o quarto passo, que é o mais complicado, tá? E mais polêmico também, é o chamado fator de comercialização. Porque pensa bem, existem imóveis, né, que você constrói e que quando você constrói, ele vale mais do que o custo que ele teve para construir, tá? Isso é bem normal acontecer. Por exemplo, se eu comprar um terreno e construir uma casa, isso tem muita gente que vive disso, né? Por quê? Porque ele sabe que se ele pegar o valor do terreno e somar o custo de construção, o valor que ele vai conseguir vender é maior do que isso. Então ele vai ter ali um lucro, né, por ter feito aquele empreendimento. Mas pode acontecer o contrário, tá? Pode acontecer de eu comprar um terreno, construir um imóvel e ele valer menos do que o custo. Tu duvida? Vou te dar um exemplo bem aqui, depois você pode pesquisar aí. Isso acontece muito, tá, com imóveis que eles são muito específicos, né? Então ele tem um uso muito específico. Então eu vou te dar um exemplo aqui. Eu, Murilo, tá? Eu comprei minha casa, ela vale hoje, comparando com outros vizinhos ali, sem fazer... Eu não fiz ainda uma inferência estatística, né? Mas só vendo por quanto que os outros vizinhos ali estão vendendo, eu diria que minha casa hoje, normal, ela valeria entre 650 e 700 mil. Mas eu fiz um monte de melhorias nela, tá? Personalizadas para a minha pessoa. Exemplo, eu fiz lá no fundo do quintal uma piscininha privativa, fiz lá uma estrutura, né, de apoio com uma cozinha e tudo. Tudo isso agrega valor ao imóvel, sem dúvida nenhuma. Mas se eu fosse botar na ponta da caneta como se fosse um orçamento de tudo que eu já gastei naquela casa, eu diria que eu precisaria, né, orçar ela com o valor do terreno, mais custo de construção e reformas, botaria, sei lá, 1 milhão. Só que a minha casa hoje, ela não vale 1 milhão. Por quê? Porque por 1 milhão, a pessoa ela compra uma casa que talvez tenha um pouco menos de benfeitorias, mas numa localização melhor. Então observa que eu levei um prejuízo. E tem vários casos assim. Outro dia teve uma reportagem, que vocês podem procurar aí, eu até postei também sobre isso no nosso Instagram, que o Michael Jordan, né, aquele jogador de basquete, ele fez uma casa toda personalizada para ele. E aí ele gastou uma fortuna e botou para vender lá em cima. E aí ficou anos, ele não conseguia vender, ele teve que ir começando a baixar. Então, ou seja, provavelmente ali, de novo, né, ele teve um prejuízo, digamos assim, entre o que ele gastou naquela casa e o que ele vai conseguir vender. Esse é o chamado fator de comercialização. Quando eu gasto X e consigo vender por um Y acima, eu tenho um fator de comercialização acima de 1, que seria, ó, conseguir vender por 10% acima do custo. Então, qual seria o meu fator de comercialização? 1,1, que eu consegui, né, 10% acima. Se eu gastei na casa e eu vou conseguir vender, né, o custo menos 10%, eu vou ter um fator de comercialização de 0,9. Só que na prática, isso é quase impossível eu saber, né? Se é 1,1 ou se é 0,9. Então,
Esse aqui é um dos pontos mais polêmicos do método evolutivo. E agora você começa a entender por que a norma ela bate tanto na tecla de que sempre que possível deve ser o método comparativo. Porque o método comparativo ele tem menos subjetividades, tá? Tem subjetividade, mas bem menos. O fator de comercialização é um deles. E aí, Murilo, como é que eu poderia fazer esse fator de comercialização? O ideal seria eu buscar, por exemplo, eu estou avaliando aqui um galpão, né? Então eu avalio o terreno, considerei o custo de construção, considerei a depreciação e agora eu preciso aplicar um fator de comercialização para saber se ele vale mais do que o custo de construção ou menos, né? Então, o que eu poderia fazer? Se eu tiver pelo menos uns 3 galpões à venda na cidade, observa que só com 3 eu não consigo fazer o método comparativo, tá? Então, por isso, justificou eu fazer o galpão pelo método evolutivo. Mas, com esses 3, eu posso comparar o custo de construção deles com o que ele está sendo vendido e calcular aí esse fator de comercialização médio, digamos assim, tá? Então, seria a primeira opção. A segunda opção é eu utilizar um fator, né? 0,9, 1,1 a meu critério, tá? Esse é o que chama de arbitrar, o campo de arbítrio, né? E o terceiro é utilizar algumas, entre aspas, tabelas prontas, embora também haja muita crítica por esse método, tá certo? Então eu coloquei aqui como se fosse uma ordem de prioridade. Em primeiro lugar, calcular, né? Com 3 outros imóveis que sejam similares, pelo menos. Em segundo, arbitrar em 1, 0,9, 1,1, a depender da liquidez daquele imóvel. E em terceiro e último, utilizar essas tabelas prontas, porque, claro, essas tabelas prontas podem não estar realmente de acordo com o mercado atual, uma vez que o fator de comercialização ele depende da tipologia do imóvel, da localização do imóvel e até, claro, né, da própria economia em si. Existem momentos que a economia está mais aquecida para imóveis, outros que estão menos, e tudo isso pode impactar, então, na valorização imobiliária. Beleza, então, assim, de forma teórica, né, eu fiz aqui uma explanação sobre o método. Talvez você esteja, meu Deus do céu, é tanta informação. É verdade. Toda vez que você começa a aprender uma coisa nova, dá a essa impressão mesmo. Mas o que eu posso te garantir aqui, como eu te mostrei vários exemplos, né? Se você estudar, sentar, se dedicar, em 30 dias você pode estar já com teus 2 laudos prontos. Eu mostrei a alunos nossos, né? Que com um pouco mais de 30 dias, 34 dias, conseguiram estar com tudo pronto e conseguiram seus credenciamentos, tá? Então é perfeitamente possível. Lembrando que, né, no caso aqui do edital do Banco do Brasil 2024, você não vai precisar desse laudo do método evolutivo, que é o edital que a gente tem mais urgência, né, porque ele vence em dezembro. E para os editais do Banco do Brasil e da Caixa, você vai ter mais tempo, né, provavelmente, para se preparar. Então, é possível sim você aprender, basta um pouquinho de dedicação, tá? Mas agora então, o que eu vou fazer então? Para poder a gente entender melhor, nós vamos fazer um exemplo, tá? Bem raiz no Excel, né? Então nós vamos avaliar um galpão com 1.000 metros quadrados, com área de estacionamento de 200 metros quadrados, e ele tem, além do galpão em si, 200 metros quadrados de pavimento em bloquete. O terreno é de 1.200 metros quadrados e foi adotado o valor de R$360 mil, né? Claro, aqui a gente não vai fazer novamente a avaliação do terreno, porque esse é um assunto da aula 2. Então a gente vai dizer como se já tivesse sido feita a avaliação do terreno, né? E foi avaliado em 360 mil. Nós vamos depreciar a edificação considerando a idade aparente de 12 anos, ou seja, alguém fez a vistoria lá e adotou 12 anos, e uma vida útil de 60. Vamos adotar o custo residual de 20%, o estado de conservação entre regular e necessitando reparo simples, e o fator de comercialização nós vamos adotar 1. Então, bora lá para o Excel. Bem, pessoal, então vamos aqui abrir, né, o Excel, tá? Então tá aqui, ó, o valor do terreno, né, conforme foi dado aqui na questão, 360 mil, área de galpão 1.000 metros quadrados e área de estacionamento 200 metros quadrados, tá? E aí, então, nosso primeiro passo é o cálculo da chamada área equivalente. Por quê? Porque a gente vai pegar o CUB, né, de galpão, tá? Existe o custo unitário básico de galpão. Só que seria, né, errado eu considerar que o galpão tem 1.200 metros quadrados, né? Por quê? Porque construir um piso de um estacionamento não tem o mesmo custo de construir um galpão. Então, a gente tem que fazer aqui algum cálculo. Ou eu calcularia o orçamento, né, para fazer esse piso à parte, ou eu fazia o cálculo da área equivalente. Então, embora a área total do imóvel seja 1.200 metros quadrados,
a área equivalente vai ser 1.000 e eu vou ter que aplicar um coeficiente para reduzir esses 200 metros quadrados, uma vez que o custo de construção dele é menor. A NBR 12721 traz uma tabelinha, tá? Que está bem aqui embaixo, de coeficientes aproximados para algum tipo, para algumas situações, tá? Por exemplo, no caso de um estacionamento, ele bota aqui, ó, estacionamento sobre terreno, ele coloca de 5 a 10%, ou seja, de 0,05 a 0,10. Ficando a critério do avaliador. Por exemplo, se fosse só o terreno, né, com uma britazinha por cima e tal, eu poderia colocar aqui o 0,05. Já como tem, né, um pavimento, eu vou considerar aqui 0,10, tá certo? Mas, lembra, essa tabela aqui são apenas referências, tá? Se eu entender que esse 0,10 não é suficiente, eu posso, no meu laudo, fundamentar, como falei, aplicar um orçamento para chegar no valor ideal, tá certo? O valor exato. Então, pessoal, olha só, a área equivalente então vai ser igual ao 1.000, né? Mais o 200 multiplicado por 0,10. Então, a área equivalente é 1.020. Agora, nós vamos atrás do CUB, né? Que é o custo unitário básico de galpão. Quanto custa para construir cada metro quadrado de galpão? E agora nós vamos lá, então, lá para o Google. Então, aqui no Google, pessoal, eu vou digitar CUB Brasil, certo? Vou dar aqui um Enter. O primeiro site que aparece, ó, é CUB metro quadrado CEBIC. E aqui do lado eu vou ter relatórios com resultados do CUB em vários estados do país. Observa que não tem todos os estados nesse site. Mas, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, São Paulo, né? São Paulo não tem esse site aqui. Murilo, como é que eu faço nesse caso? Você vai fazer a mesma coisa, só que você vai aqui no Google digitar Sinduscon, que é o Sindicato das Construtoras, tá? SP, Sinduscon SP. Na hora que eu der o Enter, observa que apareceu aqui, ó, logo embaixo aqui o CUB, tá certo? Então, se o seu estado não tiver no site principal, né, do CUB Brasil, você vai direto no site do Sinduscon do seu estado. De acordo com a lei, teoricamente, né, todo estado, todo Sinduscon tem que publicar até o dia 5 de cada mês esses nossos valores de CUB, tá? Então, eu vou colocar aqui Maranhão, né, que é o meu estado, e vou colocar aqui o mês mais recente, tá? Nós estamos aqui, né, no finalzinho de setembro, início de outubro, então ainda não vai ter de outubro, mas de setembro, aliás, de setembro não vai ter porque seria até o dia 5 de outubro, então não vai ter o de setembro. Então provavelmente o mais recente é o de agosto, tá? Essa questão aqui da desoneração, tá? É muito complexo para eu explicar aqui a diferença, tá? Mas geralmente eu considero sem desoneração. Então eu vou pedir aqui para gerar o relatório PDF, vou abrir, tá? E aí nós temos aqui, ó, cada tipologia de imóvel, tá? Ele tem aqui um código, né? R1, PP4, R8. Se você quiser entender a diferença de cada uma, você pode acessar as cartilhas, né, que estão disponíveis no nosso site aqui, né, que está aqui na tela do mini curso. Esse site também está na descrição do grupo do WhatsApp. Ou também a gente vai mandar essas cartilhas também no grupo agora mais ou menos na hora do almoço, tá certo? Então lá tem explicação. Ou você pode ir direto na NBR 12721 para você entender cada uma dessas tipologias aqui. Mas o galpão tá aqui, ó, GL, galpão industrial 1038,28, tá certo? Então nós vamos voltar lá no nosso Excel e vou digitar aqui, ó, 1038,28, tá? Como eu falei para vocês, tá, pessoal? Então os custos diretos, digamos assim, desse galpão seria 1020, né, vezes 1038. Só que, lembra, né, o CUB não está incluído, por exemplo, fundações, né, não está incluído, por exemplo, uma bomba de recalque de água. Então, a gente pode aqui considerar esses custos, né, então eu teria que fazer esse orçamentozinho, ou aplicar um percentual, tá? Geralmente eu, Murilo, considero aqui, ó, de 5 a 30%, a depender de quantos itens, né, extras tem esse projeto. Como um galpão é um projeto mais simples, eu, Murilo, geralmente considero 10%. Então, eu vou pegar aqui, ó, 10%, 0,10, multiplicar por 1.059. Então, dá 105 mil. E o BDI, né, como eu falei, a gente considera entre 20,34% e 25%. Se eu considerar 25%, eu vou pegar 25%, tá?
e multiplico pela soma do custo direto mais o custo indireto, tá? Então, o cubo entra em cima de tudo. Então, eu vou ter aqui 291 mil e o somatório, então, ó, desses três, daí 1.456.000. Aí lembra, tá, pessoal? A gente tem um percentual mínimo que, mesmo que o imóvel esteja muito sucateado, ele nunca vai baixar daquilo. A gente geralmente considera em torno de 20%. Então, isso significa que, por mais sucateado que esteja esse galpão, ele nunca vai valer menos, né, a construção dele, menos que 291 mil. Isso significa que, ao longo da sua vida, ele pode perder quanto de valor? 1.456.000 menos 291, tá? 1.164. Agora nós vamos calcular aqui, né, a depreciação por idade, considerando a idade real de 12 e a vida útil de 60. Então, eu pegaria aqui 12 dividido por 60, o método da linha reta, né? O método de Queenssley, eu vou pegar esse valor aqui e elevar ao quadrado. Eu estou indo rápido, tá, pessoal? Porque no curso a gente explica isso aqui bem devagarzinho para você entender o que é essa linha de Queenssley, essa linha de Royce. Mas o principal é o Royce, né? Que é a média desses dois acima, tá? Então, é a média desses dois acima, que dá 0,12. Portanto, o meu imóvel, ele perdeu 0,12 vezes o depreciável, ele perdeu 139 mil devido à sua idade. E agora, a gente então tem que ele ainda pode perder, ao longo da sua vida, 1.025.000. Mas a gente também considerou ele como esse estado aqui, ó, entre regular e necessitando reparos simples, que é um percentual de 8,09. Então, eu vou aplicar aqui, ó, 8,09%, tá? De 1.025.000. Então, isso deu mais 82. Isso significa, ó, que somando a depreciação por idade com a depreciação por estado de conservação dá 222.729. Isso quer dizer, então, que aquele meu galpão, né, que novo seria 1.456.000, no estágio atual seria 1.456 menos 222, dá 1.233. Dessa forma, a gente tem então 1.593, o fator de comercialização foi considerado 1, e aí deu o mesmo 1.593, tá? Parece difícil, né? Ixi, tem gente que deve estar aí agora com a cabeça, meu Deus do céu, onde é que eu estou me metendo? Te acalma, te acalma. Por quê? Porque aqui eu fiz no modo raiz. Essa planilha aqui, tá? Eu vou até salvar, eu vou disponibilizar para vocês, essa aqui. Agora eu vou te mostrar a que a gente desenvolveu para os alunos do Método Elite. Essa aqui é somente para os alunos do Método Elite, tá? É uma que já faz esse cálculo aqui automático. Olha só, eu vou aqui nessa planilha e vou digitar somente o que está em azul, tá? Então, área equivalente, lembra que nosso deu 1020, o valor do CUB, deixa eu lembrar aqui, é 1038,28. Os custos não contemplados, 10%, e o BDI, 25%. O custo residual aqui foi 20%, que foi adotado, e o coeficiente de RAIDEC foi 8,09%. Tá? 1.233.45855. 1.233.45855, certo? Então, isso aqui, ó, é uma mão na roda para os alunos. E aqui embaixo, né, tem a descrição de todas as fórmulas utilizadas, tá certo? Então, meu amigo, aqui é como se eu pegasse aqui a faca e o queijo e não apenas desse na mão do meu aluno. Eu ainda corto, boto na colher não, no garfo e boto na boquinha dele, né? Fácil, fácil desse jeito. Então é isso, pessoal. Vamos voltar aqui para o nosso PowerPoint. Agora eu vou te mostrar, né? E esse aqui também, pela primeira vez, tá? Eu vou disponibilizar dentro do minicurso um exemplo de laudo meta-evolutivo. Por isso que toda vez que você participa de um minicurso nosso, a gente fala assim, ah, Murilo, eu já assisti teu minicurso e tal, em outras vezes. É claro que o conteúdo, em geral, é mais ou menos o mesmo. É mais ou menos o mesmo sempre, né? Por quê? Porque a gente quer aqui realmente dar uma explanação. Mas a cada uma edição tem novidades. Por exemplo, a gente vai ter aula bônus, né, sobre o edital do BNDES. Pela primeira vez agora eu vou disponibilizar um modelo de laudo do método evolutivo para quem quiser, né, adaptar
para a sua realidade. Então, vamos lá olhar um exemplo de laudo pelo método evolutivo. Bem, pessoal, tá aqui, ó. Esse aqui, tá, é um modelo de laudo do método evolutivo, tá certo? É um prédio que ele tem formato similar ao galpão, mas como ele tinha muitas peculiaridades, foi feito com base no orçamento sintético. Então, observa que a capa do laudo é basicamente igual à capa do laudo do método comparativo que nós mostramos, tá, na aula 2, beleza? Também aqui os itens que compõem o laudo, né, a itemização, ela também é similar, tá certo? Por quê? Porque essa itemização, ela vem lá da NBR 14653, parte 2, lá no item 10. Então a gente fala sobre os pressupostos, ressalvas e condições limitantes, fala sobre a localização do imóvel, né, as suas características, tanto construtivas, como nesse caso também fala do terreno, tá certo? Por quê? Porque o terreno é avaliado à parte, faz um diagnóstico do mercado, vai explicar aqui quais foram as características do terreno, as variáveis que foram utilizadas, e a gente está comprovando aqui também que não dava para fazer pelo método comparativo esse galpão, porque tinham poucos galpões à venda na cidade, tá certo? Então a gente vem aqui, ó, com a avaliação com todas as variáveis, vem as tabelas de fundamentação, tá? Nesse caso aqui são 3 tabelas de fundamentação, porque tem a tabela do método evolutivo, do método da quantificação do custo e do terreno, tá certo? Então tá aqui preenchida, que isso aqui a gente ensina a preencher, tá? No curso. E aí a gente vem aqui com os demais cálculos, né? Então, tanto da avaliação do terreno, tá certo? Então tá aqui, ó, avaliação do terreno, a parte. E depois a gente vem com aquela tabelinha que eu mostrei para vocês, tá? Do custo de reedição, tá certo? Que é essa aqui, ó, tá vendo? Então, do jeito que eu mostrei para vocês ali, a gente só faz um Ctrl+C e Ctrl+V aqui. Beleza? Aí, como anexos, né? Vem, nesse caso aqui foi calculado o fator de comercialização. E como anexos vem a tabela de dados de mercado, o relatório do Cisdeia, tá? E nesse caso aqui também tem que vir o quê? As fotos, o documento do imóvel, a sua ART ou RRT. Foi também colocado aqui, né, os outros imóveis que foram considerados para o cálculo do fator de comercialização. Colocamos uma plantinha do imóvel porque tinha essa informação facilmente. E depois, por último, veio o orçamento, tá? Beleza? O orçamento detalhado. Então, já sabe, né? Para receber esse modelo de laudo, você vai fazer o quê? Vai lá no nosso Instagram, onde tem aula 4 liberada, vai colocar o que você aprendeu nessa aula, né? Coloque lá e marque convidando um colega. Vem fazer esse mini curso aqui, fulano ou fulana, que o Murilo está ensinando aqui na prática como é que funciona um laudo de avaliação pelo método evolutivo. Então coloca lá. E lembrando, né, claro, que o melhor comentário escolhido por nós vai receber esse livro aqui. E se possível, ainda vou ligar para a pessoa, né, na nossa live para presentear ela. Bem, e para finalizar aqui, tá, pessoal, essa nossa aula de hoje, a gente vai só comentar aqui, porque esse de fato é o método mais complexo da norma, tá? O método involutivo. Observa, até agora a gente está falando do método evolutivo. Agora é do método involutivo, né? Ó, evolutivo é para frente, involutivo é para trás. Como assim, Murilo? Vamos imaginar que você queira avaliar um terreno, né? Uma gleba urbana. O que é uma gleba? É um terreno muito grande, tá? Eu não vou conseguir fazer pelo método comparativo, pelo tamanho dele, mas que ele seja possível de ali eu construir algum empreendimento. Então a minha avaliação vai primeiro considerar eu vendendo aquele empreendimento, que ainda nem existe, tá? É um empreendimento hipotético, e depois eu desconto todos os custos para chegar no valor do terreno atual. Por isso que o nome dele é involutivo, porque ele vem, né, de um empreendimento que ainda nem existe e sai retornando até chegar no valor do terreno. Então a descrição é o seguinte: identifica, de acordo com a norma, o método involutivo, identifica o valor de mercado do bem alicerçado no seu aproveitamento eficiente, baseado em um modelo de estudo de viabilidade técnica e econômica mediante um hipotético empreendimento que seja compatível com as características do bem e com as condições do mercado no qual está inserido, considerando-se cenários viáveis para a execução e para a comercialização do produto. Esse método, tá, pessoal, em algumas atividades também do edital do Banco do Brasil, ele é necessário, como por exemplo, para eu atingir o nível 4 do BB edital 2023, eu vou precisar de pelo menos um laudo do método involutivo, tá?
Atenção, de repente alguém aí, curioso, né, olhou o edital 2023 e na primeira versão dele também pedia um método involutivo para o nível 3, né? Mas depois houve uma errata, então hoje para o nível 3 basta um comparativo e um evolutivo, e a partir do nível 4, sim, eu preciso também de um laudo do método involutivo, tá certo? E para atingir o nível máximo, que é o nível 6 do edital do banco, que aí sim é aquele edital que paga 9 mil, aquela atividade que paga 9 mil, eu vou precisar de um comparativo, um evolutivo e 2 involutivos, tá certo? Lembrando que as atividades que exigem, né, o método involutivo, elas já pagam de 3.400 até 9 mil reais. É o segredo, por exemplo, né, como eu mostrei para vocês, da aluna Mariana, né, em 4 ordens de serviço, ter faturado mais de 25 mil reais, porque ela conseguiu chegar no nível máximo do edital do banco. Então, o que eu sempre recomendo, né, para ninguém ter crise de ansiedade, comecem pela atividade mais básica possível para vocês, tá? Só que não se acomode com ela. Então, por exemplo, assinei o contrato com o banco, né, já estou na fila para receber as demandas, eu vou agora falar o seguinte, o que eu preciso para aumentar o nível? Aí eu tenho o quê? 3 meses, porque após 3 meses eu posso pedir para o banco para aumentar o meu nível. Tá? Então eu tenho 3 meses para preparar a documentação para subir de nível. E aí eu tenho que fazer essa subida de nível, tá? Progressivamente, para eu não me acomodar na primeira fila. Por quê? Porque a primeira fila é a que tem mais credenciados. Claro, tem mais demandas também, mas ela demora mais a rodar porque tem muita gente. À medida que tu vai subindo, a fila vai diminuindo, tá certo? E, claro, vai ter demandas de valores maiores. E também a própria Caixa Econômica, tá? A partir de um determinado nível do edital dela, ela começa a exigir também o método involutivo, tá? Então, o primeiro passo, assim como, né, os demais métodos, é analisar a documentação do imóvel e fazer a vistoria da gleba. Depois, a gente vai pensar qual o tipo de projeto eu poderia fazer aqui nesse imóvel, né, de acordo com as características da região. Um dos mais comuns é um loteamento, beleza, eu não consigo avaliar a gleba, né, comparando com outras glebas, porque não tem terrenos de 20 mil metros quadrados na cidade para comparar, mas e se eu dividisse esse terreno de 20 mil em 20 glebas, 20 terrenos de 1.000, né? Será que não seria um cenário viável para comercializar esses terrenos? Só que, obviamente, que para eu poder fazer esse loteamento, né, digamos assim, eu tenho custos, né? Por quê? Porque nem sempre aquela gleba está em perfeitas condições. Eu vou precisar fazer uma terraplanagem, fazer um arruamento. Então, eu vou precisar fazer o quê? Fazer um orçamento desse custo desse loteamento. Também existem algumas tabelas prontas, né, que a gente pode utilizar como referência, beleza? Aí eu vou estimar, né, o valor geral de venda de todos os lotes desse empreendimento, tá certo? Com base no valor de mercado do lote. Ora, e como é que eu vou chegar no valor do lote? Através da inferência, né? Através do método comparativo. Eu vou verificar quanto é que vale um lote de 1.000 metros quadrados aqui nessa região. Aí eu vou fazer aquele método comparativo, chego no valor de um lote, vejo quanto que vale a venda de todos os lotes desse empreendimento hipotético e depois eu saio subtraindo os custos, né? O custo de construção do loteamento e também uma estimativa do percentual de lucratividade do empreendedor. Então, fazendo essa conta, né, de trás para frente, eu chego no valor do imóvel avaliando hoje, que é a gleba. Beleza? Bem, para finalizar aqui, não esqueça, tá, pessoal, de fazer aquele vídeo, que é o vídeo que vai garantir que você vai fazer o seu primeiro laudo aí de avaliação pago, que é o vídeo lá nos teus stories, tá? Então você vai postar lá uma foto, um vídeo, uma selfie, estudando e vai marcar lá, vai colocar me capacitando em avaliação de imóveis pelo método evolutivo, bota assim que o pessoal vai saber, para avaliar prédios de grande porte aqui na cidade de, marca lá e bota o meu perfil, que se o teu perfil for aberto, né, eu vou receber a notificação e aí eu recompartilho. Quem sabe algum seguidor meu, dos meus quase 140 mil seguidores, está precisando de uma avaliação aí na tua cidade, beleza? Então faça isso aí. E o código da aula de hoje é DH, tá? Então tudo com letra maiúscula vai servir para quê? Para você abrir, né, todos os materiais. Lembrando, quem for lá comentar onde tem aula 4 liberada vai receber o laudo, tá certo? Em Word, mas vai pedir esse código aí, ó, DH, tá?
E lembrar para vocês também, tá, que à noite, depois da nossa live de hoje, a nossa live de hoje vai ser sobre o edital da Caixa Econômica, os detalhes do edital da Caixa. E logo depois teremos a mentoria do Método Elite, tá? A mentoria de hoje é a mentoria de boas-vindas. Então vai ser como funciona o curso de fato para quem está lá dentro. Mas amanhã a gente também tem outra mentoria e a de amanhã é a mais importante, que é a mentoria Plano de Ataque, tá? A mentoria Plano de Ataque, pessoal, eu vou te passar um cronograma de estudos e de ações para que você possa, em até 6 meses, recuperar o valor de investimento. E que você, com 30 dias, esteja com tudo pronto para o seu credenciamento nos bancos. E que você, antes disso, já esteja cadastrado nos tribunais. Então, é um programa de aceleração de resultados. E para você entender como isso é importante, eu vou deixar aqui um vídeo da Sabrina Lins e da Ana Oliveira, elas falando sobre o quanto é importante a mentoria Plano de Ataque. Então, se você está pensando em fazer a inscrição, faça antes das 18 horas para dar tempo de você entrar no grupo e participar ao vivo dessa mentoria. Lógico, de novo, né? Se você for fazer a inscrição e ainda tiver vagas, né, amanhã ou até sábado, essas mentorias elas ficam gravadas. Mas, poxa, tá ali ao vivo, perguntando a tua situação específica, faz uma grande diferença. Tenho certeza que vai ser a virada de chave que você precisa. Então fica aí com o vídeo da Sabrina Lins e da Ana Oliveira. Plano de ataque, gente, eu falo muito, porque é o passo a passo do caminho, tá lá no módulo 1. Então, gente, eu recomendo, sempre falo, quando alguém vem conversar comigo, faz o plano de ataque, porque é o caminho que vai dar certo. Então, aí eu vou fazer um adendo aqui sobre o plano de ataque. Por que a gente fala tanto sobre o plano de ataque? Por quê? Porque quando eu comprei o curso, que eu abri aquela plataforma, quando eu vi aquilo tudo, eu falei assim, meu Deus, como é que eu vou fazer? Aí na hora que chegou o plano de ataque para mim, eu falei, foi um alívio. Porque eu falei, não, então eu vou seguir isso aqui, depois eu volto e vejo as aulas que eu não vi, para complementar o meu conhecimento e vida que segue. Foi assim, meu alívio, é a chave. E agora, pessoal, antes da gente encerrar aqui, né, muita gente estava me pedindo o seguinte, Murilo, eu queria mais informações sobre o Método Elite, tá? Eu sei que tu explicou com detalhes tudo que tinha incluído, né, no Método Elite na aula de ontem, mas eu queria ver por dentro como é que é a plataforma do curso. Então é isso que eu vou te mostrar agora. Bem, pessoal, depois que você fizer a sua inscrição, de imediato você vai receber um e-mail, tá? Para ter acesso aqui à plataforma do curso, tá? Nesse momento, o curso tem 182 aulas dos mais variadas durações. Tem aula de 5 minutos e tem aula de 2 horas. Mas, o que é importante lembrar, tá, pessoal? Que você não precisa finalizar todas para que você possa ter o certificado provisório de credenciamento nos bancos, tá? Por quê? Porque tem muito módulo que é bônus, então você pode depois assistir com calma. E é por isso, como são muitas aulas, tá, que a gente dá um prazo de 6 meses, né, o normal, mas para essa turma a gente está estendendo por 1 ano. Por quê? Porque a gente sabe que nesses 6 meses sempre pode acontecer alguma situação, né, que foge do nosso controle. Deus o livre, alguém da família adoecer, a gente tem que dar uma atenção, a gente também tem um trabalho ali, um projeto que a gente pegou e que a gente tem que finalizar. Então é por isso que a gente dá um prazo de 1 ano, tá certo? E aí, nesse 1 ano, você pode acessar as aulas quantas vezes quiser, tá? Então você vai perceber, né, que você vai ter todas as aulas do mini curso, vão estar aqui, tá? Então, para que você possa assistir quantas vezes quiser. As mentorias também estarão aqui, tá certo? A mentoria que será feita hoje e a de amanhã. E a partir daqui, de fato, você vai começar, né, os módulos. Então, observa. O módulo 1, você vai ter a parte teórica, né, do método comparativo. São 12 aulas, tá certo? Se você clicar aqui para você ver as aulas, né? Então, clicando aqui, você vai ter as aulas, né? Então, começando aqui, ó, a primeira aula, ela tem em torno de 24 minutos. E aí, com base, né, depois que você assiste, você marca ela como concluída e vai para a próxima aula. Bem, depois que você assiste o módulo 1, né, que é muito importante para que você entenda os aspectos conceituais, você vai para o módulo 2. O módulo 2, pessoal, são 14 aulas, porque aqui são somente aplicações do zero, tá certo? Até a montagem do laudo. Então, deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. A avaliação de uma residência na prática. Então aqui, ó, nessa aula eu estou
demonstrando aqui toda a avaliação, tá, feita pelo CISDEA, do zero até a montagem do laudo. Depois que eu faço essa aula, ó, essa aula aqui, por exemplo, como ela é bem detalhada, ela tem 28 minutos, tá? Depois dela, a gente vai ter a montagem do laudo. Ó. A gente vai montar o laudo da casa na prática, junto, passo a passo. E essa aula aqui já vai ter também mais 17 minutos. E aí eu vou ter aqui a avaliação de terreno, a avaliação de galpão, a avaliação de prédio comercial, vou ter a avaliação retroativa, que é a avaliação do passado, a avaliação de locação, a avaliação de desapropriação. Então ele vai, de fato, do básico até o avançado. Aí o módulo 3 são onde ficam as mentorias, tá? Que a gente faz ao vivo. Então aqui você vai ter acesso a mentorias, inclusive de outras turmas. Por isso, não precisa assistir todas as 11 aulas, porque são 11 mentorias, tá? A gente pede que pelo menos você assista a mais recente. E depois você parte, então, para fazer a avaliação sobre a inferência estatística, que são os módulos iniciais, tá? É uma avaliação bastante simples e, feito isso, com um prazo mínimo de 15 dias, você consegue o certificado provisório, que já te dá a opção de você se credenciar nos bancos. Aí você vai depois para o método evolutivo, involutivo, da capitalização da renda, e aí vem aqueles outros serviços, né, que eu comentei com vocês, porque o nosso curso não é só de um edital, não é só de banco e não é só de perícia judicial. Então a gente tem módulo, né, de vistoria e recebimento de imóvel novo, aula prática mesmo, aqui eu vou dentro de um apartamento junto com você, ver o que a gente tem que verificar, com modelo de checklist, tem o de laudo cautelar de vizinhança, tem de laudo de reforma, tá? Que é outro serviço bastante solicitado hoje em condomínio, tem o módulo de perícia judicial e tem aqui os módulos bônus, né? Então tem módulo de patologia das construções, inspeção predial, engenharia condominial, financiamento imobiliário, legislação profissional, norma de desempenho, legislação urbanística e documentação, um mini curso de regularização de imóveis, tá? Planta genérica de valores, tratamento por fatores, manual de uso e operação de edificações, um mini curso de orçamento de obras, mini curso de avaliações rurais, tá? Perícia de vícios construtivos, licitações, introdução à estatística. Isso aqui é uma aula com uma professora brasileira que mora nos Estados Unidos, que ela cedeu para a gente, para quem tiver dificuldade nos conceitos estatísticos. Temos todos os EliteCasts, né, que são os nossos podcasts, também fica aqui disponível. Temos o e-book de avaliação de imóveis, tá? Que é esse e-book que a gente foi liberando por módulos aqui, né, durante as aulas. Vai estar lá completinho para quem é aluno Elite. Um mini curso de perícia de vícios construtivos e consumo de água, um mini curso de financiamento imobiliário. E aqui, depois que você fizer a avaliação, terá também o verso do certificado, tá, pessoal? Mas não é só isso, tá? Além disso, você vai ter pelo menos uma mentoria ao vivo mensal, que vai ficar gravada e também vai fazer parte aqui da plataforma do curso. E você vai ter acesso por um ano aos grupos de WhatsApp, por exemplo, do Estado, ó. Então, se eu clicar aqui, ó, nesse momento, já está tendo aqui, ó, diversas perguntas. Ó, o Vinícius Castilho é da nossa equipe de suporte. Ó. Ele vai respondendo aqui junto comigo. Acho que se for pegar aqui para cima hoje, talvez tenha até também resposta minha. Além disso, aqui na descrição do grupo do WhatsApp, você vai ter acesso ao nosso Drive. Tá? O Drive são os materiais complementares do curso. Então, ele é dividido por módulos, tá certo? Então, tem todos os materiais do mini curso que você precisou aqui da senha, né, para poder abrir. Aqui vai estar disponível todos os materiais sem senha. E tem aqui, ó, de cada módulo, né, do curso, vai ter aqui os materiais. Inclusive, por exemplo, aqui no módulo de aplicações, lembra que a gente vai ter, né, pasta sobre avaliação de apartamento, de casa, de terreno. Então, se eu clicar aqui, eu vou ter todos os modelos utilizados durante, né, a nossa aula. Então, pessoal, é isso, o nosso curso bastante completo para que você possa ter, de fato, o melhor aprendizado possível. Lembrando que para você fazer a inscrição, você pode ou ir nesse QR Code que está aqui do lado, tá certo? Ou ir lá no grupo agora, escrever Eu Quero Fipe, ou ainda você pode ir aqui no link, está na descrição, aqui nos comentários, ou ainda você pode, muito fácil, né? Não precisa nem falar com ninguém, você vai lá agora, no seu navegador de internet, vai digitar muriloreis.com.br, tá certo? E para finalizar, eu vou deixar essa frase aqui com você. Aprenda com experts, aprenda com aqueles que têm o resultado que você quer ter. E você pode poupar anos de trabalho duro simplesmente aprendendo
com quem já aprendeu por si só. E eu trabalhei por 17 anos dentro de um banco e hoje já treinei milhares de profissionais que trabalham junto aos bancos e tribunais. Eu não tenho a conferência, mas eu tenho certeza que foram mais de 5 mil profissionais, pela quantidade de profissionais que nos marcam, né, nas redes sociais, fazendo trabalho de avaliações, de perícias. E eu também não tenho essa informação, mas eu tenho absoluta convicção de que, de todos os professores da internet, eu sou o que mais consegue credenciar profissionais, né? Porque, de fato, a gente tem um trabalho bem consolidado e respeitado, e eu fico feliz aí com vocês terem confiado no processo. Hoje, às 19 horas, coloca aí no teu despertador, temos a nossa live sobre o edital da Caixa Econômica e, na sequência, a mentoria de boas-vindas. Então, não esquece, se você fizer a inscrição no Método Elite, faça até às 18 horas para que dê tempo de você entrar. Ah, e muita gente está perguntando sobre essa camisa aqui, tá? A gente tem a camisa aqui da arquitetura e da engenharia. Em breve ela também será disponibilizada caso você queira adquirir. Ó. Arquitetura, avaliações, perícias e Método Elite. Quero ver todo mundo com o Método Elite aí nas vistorias. E por falar nisso, só contar uma situação aqui. Um colega nosso, né? Ele foi para uma mentoria para uma vistoria com a camisa do Método Elite. E, coincidentemente, o construtor, né, quando olhou a camisa, ele lembrou da gente aqui. Ah, você é aluno do Murilo? Então, pessoal, hoje eu falo, o Método Elite e o Murilo Reis são uma marca. E eu faço questão que você também use essa marca. Um forte abraço e até às 19 horas. Valeu!